Olá, pessoal. Aqui nessa aula nós daremos continuidade ao que começamos a ver na aula anterior, que é o dia de Pentecostes e os dons espirituais. Na aula anterior, nós examinamos Atos capítulo 2, a primeira parte, onde se registra o cumprimento da promessa que foi feita no Antigo Testamento da vinda do Espírito Santo. Essa promessa seria cumprida através do derramar do Espírito Santo pelo Messias, fato que se consumou quando Jesus, depois de subir aos céus, recebeu o Espírito Santo da parte do Pai e derramou sobre a comunidade cristã, composta dos 12 apóstolos e cerca de 120 irmãos. Nós vimos nos versos de 1 a 4 que a chegada do Espírito Santo foi de repente, embora eles estavam na expectativa de que isso acontecesse pela promessa de Jesus, que eles estavam assentados quando isso aconteceu, e que a vinda foi marcada por 3 sinais. O som de um vento veemente e impetuoso, e línguas como que de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e o fenômeno de que eles foram capacitados a falar em línguas que nunca haviam aprendido, idiomas que foram reconhecidos pela multidão que se ajuntou diante daquele acontecido. Nós vimos que esse sinal trouxe 2 reações da multidão que havia se ajuntado. Lembrando que em Jerusalém a cidade estava cheia de peregrinos, porque era uma das principais festividades dos judeus, o dia de Pentecostes. Uma parte da multidão estava perplexa, atônita, e não entendia o que estava acontecendo, porque os discípulos, visivelmente galileus, eram capazes de falar nos idiomas nos quais eles haviam sido crescidos e que eram suas línguas maternas. Mas um grupo, por outro lado, dizia que aquilo era resultado da embriaguez, que eles estavam como pessoas embriagadas, dizendo coisas sem sentido e por aí vai. Bom, e depois, então, o que o texto segue, eu não vou entrar em detalhes, porque eu queria tomar a aula de hoje para falar dos outros 3 Pentecostes que nós temos no livro de Atos, mas só para dar um breve resumo. Depois, o registro de Lucas é do sermão de Pedro, onde Pedro se levanta com os 11 e se dirige à multidão, explicando que aquilo que eles estão ouvindo e vendo não é resultado da embriaguez, até porque era 9 horas da manhã, mas é o cumprimento daquilo que o profeta Joel havia dito, de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro interpreta que os últimos dias haviam chegado e que Deus estava cumprindo e iniciando assim, inaugurando assim o novo mundo, a nova era, o novo século, que é o período que compreende entre a descida do Espírito Santo e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E no sermão, Pedro demonstra como aquele que os judeus haviam rejeitado e crucificado era, na verdade, o Messias, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E a prova disso é que o Espírito Santo tinha vindo como sinal de que ele tinha ido. Ele se assentou à direita da majestade na altura e derramou o Espírito Santo conforme as escrituras dos profetas. Depois de pregar esse sermão, a multidão, depois de Pedro pregar, a multidão, sentida, movida pelo Espírito Santo, pergunta o que deve fazer. E Pedro, então, manda que eles se arrependam dos seus pecados, especialmente da incredulidade para com Jesus de Nazaré, e que sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. O que acontece? Havendo um acréscimo naquele dia de cerca de 3.000 pessoas. Então, o ponto da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi trazer dons espirituais, mas foi provar a ressurreição e a assunção do Senhor Jesus Cristo. Aqui é que está o engano daqueles que querem sempre associar Pentecostes com as manifestações carismáticas, os dons chamados extraordinários, línguas, profecias, visões, curas e etc. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 2, que é onde nós temos o registro do que aconteceu naquele dia, o que fica claro é que os sinais eles têm um papel absolutamente secundário. Eles visavam autenticar ou identificar o momento da descida do Espírito Santo. De que maneira os discípulos poderiam saber que o Espírito Santo havia chegado em cumprimento das promessas, a não ser por sinais visíveis, sinais que pudessem, indubitavelmente, assegurar que a palavra de Deus estava sendo cumprida. Então, esse era o propósito dos sinais. Então,
Os dons espirituais, eles não existem em função de Pentecostes. Nós não devíamos fazer essa associação de batismo com o Espírito Santo, derramar do Espírito Santo e dons espirituais. Mas o ponto do derramamento do Espírito naquele dia glorioso foi provar que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, e que ele havia ressuscitado de entre os mortos, como Pedro deixa muito claro no seu sermão. Então, é isso que o dia de Pentecostes significa. Mais adiante nós vamos entrar em detalhes sobre os dons que geralmente se ligam a isso, ou que são relacionados a isso, que é o dom de línguas, profecia e cura. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é para mais 3 episódios no livro de Atos que são semelhantes a este episódio que nós acabamos de ver em Atos capítulo 2, do dia de Pentecostes em Jerusalém. O primeiro deles está no livro de Atos, capítulo 8. Uma experiência similar se dá na cidade de Samaria, quando o Espírito Santo desce sobre os samaritanos crentes por mão dos apóstolos. Depois, em Atos 10, quando pela pregação do apóstolo Pedro, o Espírito Santo cai sobre os gentios, e eles falam em línguas e profetizam. E depois, em Atos 19, quando o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre discípulos de João Batista que não tinham ouvido falar da chegada do Espírito Santo, e então o Espírito vem sobre eles e eles falam em línguas e profetizam. O que é que esses 3 eventos significam? Será que pelo fato de, depois de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ter acontecido essa experiência com Samaria, essa experiência com Cornélio e dos gentios e a experiência com os discípulos de João Batista em Éfeso, isso significa que Pentecostes é alguma coisa a se repetir, ou seja, a descida do Espírito Santo com sinais e prodígios? A nossa resposta é que nós temos que ler o livro de Atos dentro do contexto histórico, da história que ele registra. O livro de Atos registra a transição das 2 alianças, do Antigo Testamento para o Novo, do povo de Israel para a Igreja de Cristo. E essa transição era necessário fosse marcada por sinais e prodígios que comprovassem que essa mudança estava de fato sendo feita por Deus. A descida do Espírito no dia de Pentecostes inaugura a nova aliança, inaugura esse período da igreja, inaugura a missão para os gentios. E aqui nós somos lembrados de que essa missão havia sido dada pelo Senhor Jesus de uma maneira muito clara. Ele disse aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém. E depois que eles recebessem poder, com a chegada do Espírito Santo, eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia, aliás, eu inverti a ordem, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus deu a programação da missão, deu o alvo da missão, as etapas da missão da igreja, começando em Jerusalém, depois Judeia, que era a região ao redor de Jerusalém, Samaria, que era a região mais contígua, mais próxima, e depois os confins da terra, significando na época as províncias do Império Romano que dominava o mundo todo. Pois bem, o livro de Atos mostra como isso aconteceu. Agora acontece que essa missão que Jesus deu à igreja, de anunciar o evangelho até os confins da terra, ela não, aparentemente, ela não foi muito percebida, ou os discípulos não atentaram exatamente para a sua dimensão. Parecia que, depois do dia de Pentecostes, as coisas estavam indo maravilhosamente bem lá em Jerusalém. Você não vê nenhum ardor missionário, nenhuma tentativa de evangelização fora dos limites de Jerusalém. Aquela igreja que nasce com o Pentecoste, que cresce de maneira absurda dentro de Jerusalém, parece que está acomodada ali, esquecida da ordem que o Senhor havia dado de pregar o evangelho até os confins da terra. E aí o que é que acontece? Vem uma primeira perseguição por conta do sermão de Estevão, que está em Atos capítulo 7. E diz lá que a igreja foi dispersa de Jerusalém e que ela se espalhou por todo lugar. E nesse meio tempo, Filipe vai pregar o evangelho na cidade de Samaria. Vai pregar o evangelho na cidade de Samaria. E chegando na cidade de Samaria, ele encontra mentes receptivas. A cidade de Samaria era a capital da região dos samaritanos. Os samaritanos, você lembra, era um povo misto. Era o povo que foi o resultado da miscigenação de judeus com
mesopotâmios com assírios que foram trazidos pelos reis babilônicos e assírios quando eles tomaram Judá e Israel. Na verdade, está mais relacionado com a tomada de Israel, mais a tomada de Israel. O que aconteceu? Os reis assírios levaram cativos os israelitas das 10 tribos do Reino do Norte, deixaram algum pouco povo para cuidar da lavoura, cuidar das plantações que havia ficado lá, e trouxeram de lá da Síria moradores para ocupar a terra dos judeus. E os assírios e os descendentes dos judeus se misturaram. E aí nasceu essa raça, surge essa raça miscigenada, mista, de judeus e pagãos, que ficaram chamados de samaritanos por conta da capital Samaria, que era a capital da região quando eles moravam. Os judeus não se davam com os samaritanos, achavam, mesmo apesar de serem metade judeus, mas eles eram considerados impuros e os judeus queriam distância deles e não tinham o menor interesse na vida deles ou não queriam ter qualquer relação com eles. Acontece que Filipe foi pregar em Samaria e lá muitos samaritanos creram no Senhor Jesus Cristo. E era preciso que ficasse claro para a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe, que os samaritanos estavam também sendo incluídos no reino de Deus, apesar do preconceito que os judeus mantinham contra eles. Então, eu vou agora abrir em Atos, capítulo 8, onde a gente tem o relato do que aconteceu lá em Samaria. O que aconteceu lá em Samaria com a ida de Filipe para pregar o evangelho ali. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, veja aqui no verso 17, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aí há o registro de que, vendo Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Ora, o que tinha acontecido? Filipe pregou o evangelho e ele então batizou aqueles que haviam crido no nome do Senhor Jesus, como Jesus havia mandado. Só que Filipe queria que ficasse claro que aquela obra era uma obra de Deus. E aí ele manda o comunicado aos apóstolos que estavam em Jerusalém de que os samaritanos, que não eram judeus, também tinham recebido a palavra de Deus. Pedro e João, mandados lá pelos demais apóstolos, pela igreja de Jerusalém, chegam em Samaria, eles percebem de fato a conversão genuína dos samaritanos pela pregação de Filipe, e porque eram apóstolos, note que Filipe, que era diácono, não tinha autoridade para fazer isso, mas Pedro e João eram apóstolos, eles impõem as mãos sobre os samaritanos e o Espírito Santo desce sobre eles da mesma forma que desceu no dia de Pentecostes. Note, porém, que não há aqui o registro de que eles falaram em línguas e profetizaram, embora nós podemos imaginar que isso está implícito. O ponto é que era necessário deixar claro que os samaritanos estavam sendo incluídos no reino de Deus de acordo com aquela programação que Jesus havia dado. Primeiro Jerusalém, depois Judeia, Samaria e os confins da terra. Para os judeus desconfiados e preconceituosos, era importante deixar claro que Deus estava também incluindo na sua igreja e no seu povo os samaritanos que criam no Senhor Jesus Cristo. De semelhante modo, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 10, agora nós vamos para Atos, capítulo 10, eu vou aqui já a partir do verso 44. Aqui nós temos o relato de Pedro pregando o evangelho em Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Cornélio era um gentil, era um romano, ele não era judeu, mas ele era temente a Deus. Os tementes a Deus eram gentios que gostavam da vida judaica, que gostavam da religião judaica, do modo de viver judaico. Então, eles frequentavam as sinagogas, participavam das celebrações na sinagoga, eventualmente iam ao templo de Jerusalém para oferecer
ofertas e dar esmolas ao povo pobre da cidade. E Cornélio era um homem desse, temente a Deus. Esse é o nome que se dá, naquela época, aos gentios que orbitavam em torno do judaísmo. Eram chamados de tementes a Deus. Cornélio era um desses. E nós conhecemos a história, está em Atos 10, de como Deus lhe manda um anjo, pedindo para ele chamar Pedro, que estava ali perto, em Jope, para pregar o evangelho para ele e a todos os da sua casa. Pedro é convencido a fazer isso. Foi necessária uma visão, aquela famosa visão do lençol cheio de animais descendo do céu. Foi necessário isso para convencer Pedro a pregar aos gentios. Porque, como judeu, ele não se misturava com gentios. E Pedro também ainda não tinha compreendido que o Senhor Jesus queria que a sua igreja fosse composta não só de judeus crentes, mas também dos gentios não crentes. E Pedro agora, então, convencido por aquela visão, ele chega em Cesareia, Cesareia de Filipe, onde Cornélio, juntamente com toda a sua casa, está ali aguardando a sua chegada e prontos a ouvir o que Pedro tinha para dizer. E Pedro, então, começa a pregar o evangelho, anunciar em Jesus as boas novas da salvação, que Jesus é o Messias esperado por Deus. E aqui nós temos, no verso 44 do capítulo 10, esse registro extraordinário. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam? Está aí no verso 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Alguns pontos a destacar aqui. Primeiro, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra durante a pregação de Pedro, durante o sermão de Pedro. É interessante porque lá no capítulo 2, o Espírito Santo vem quando eles estão assentados. Depois, em Samaria, é quando os apóstolos impõem as mãos. E aqui é durante a pregação de Pedro, o que mostra que o Espírito Santo não tem um padrão definido. Ele age da maneira como ele deseja. Aqui, o segundo ponto a destacar é que os judeus que tinham acompanhado Pedro, eles são chamados aqui os fiéis, que eram da circuncisão, ou seja, os crentes que eram judeus, e que vieram com Pedro, eles ficaram admirados porque sobre os gentios também foi derramado o dom do Espírito Santo. De onde vem a admiração deles? É porque para eles, mesmo que eles eram cristãos, eles permaneciam judeus. Para eles, o evangelho era só para os judeus. O Messias era só para Israel. Então, a conversão dos gentios para eles era alguma coisa que absolutamente não estava nos planos, na expectativa, no horizonte deles. Portanto, quando eles veem que, da mesma forma que eles receberam o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, os gentios também estavam recebendo, então eles ficam surpresos. E a causa da surpresa está aqui no verso 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Eles entenderam o que os gentios estavam falando, porque provavelmente as línguas que os gentios falaram foi ou hebraico ou aramaico, que era compreensível em hebraico em alguma medida, aramaico plenamente. Essas línguas eram plenamente conhecidas dos judeus. E, mais uma vez, a gente percebe aqui uma indicação de que o conteúdo das línguas era, de fato, louvor e adoração a Deus, como a gente vem falando, porque diz aqui que eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. O ponto aqui, então, é esse. Perguntou Pedro, podemos deixar de batizar esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Aqui está a razão para a experiência lá na casa de Cornélio. Deus repetiu Pentecostes lá na casa de Cornélio para ficar claro que os gentios estavam sendo incluídos na igreja, assim como os judeus tinham sido incluídos também. Então, esse foi o propósito pelo qual o Pentecoste gentílico, por assim dizer, acontece lá em Cesareia. Havia um propósito, havia uma razão dentro do planejamento do Senhor Jesus Cristo, que era a ratificar, comprovar a chegada dos gentios na igreja. Daí
então, a experiência é similar. É curioso que, e é importante observar isso aqui, vamos voltar aqui para o nosso texto, que depois que Pedro, então, regressa a Jerusalém, você vê aqui, ele vai ter que se responder, porque os judeus de Jerusalém queriam saber o que é que ele foi fazer na casa de um gentio, né? E Pedro, então, explica a história toda aqui, que nós não vamos entrar no ponto, e aí, então, no final, olha o que Pedro diz aqui no verso 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Esse foi o argumento que Pedro usou para justificar-se por haver batizado aqueles gentios e incluídos na igreja. É que eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que eles, os judeus, receberam no dia de Pentecostes. Note que Pedro, ao se referir ao que aconteceu no dia de Pentecostes, diz assim, que o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. É interessante isso? Pedro não disse assim, como também sobre nós ontem, como também sobre nós a semana passada, como também sobre nós... Já fazia cerca de 2 anos que Pentecostes havia acontecido, mais ou menos por aí. Entretanto, Pedro não tinha outra memória do evento a não ser o evento de Pentecostes, o que prova que entre Pentecostes e lá em Jerusalém e o Pentecostes lá em Cesareia de Filipos, não tinha havido nenhuma outra experiência semelhante a não ser aquela que aconteceu lá em Samaria. Ou seja, ao contrário do que alguns irmãos acreditam, a experiência do batismo com o Espírito Santo, falar em língua, seguido de língua, não era uma coisa que acontecia sempre e recorrente ou todo dia, à medida que a igreja estava crescendo. Pedro se recorda do momento inicial, ao fazer a comparação com aquilo que tinha acontecido com os gentios. Agora nós vamos para o terceiro evento narrado no livro de Atos, e dessa feita nós vamos para Atos, capítulo 19, que é o relato de Paulo evangelizando a cidade de Éfeso. Eu vou ler aqui. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O que nós temos aqui é o batismo com o Espírito Santo dos discípulos de João Batista, que na narrativa representam os crentes do Antigo Testamento do período intermediário. Eu digo isso porque esses homens, eles acompanharam João Batista, foram batizados por João Batista, ouviram João Batista ensinar que o Messias haveria de batizar com o Espírito Santo, mas eles não tinham seguido o ministério de Jesus. Eles não tinham acompanhado o ministério de Jesus. Talvez moravam fora da região da Judéia, como nos diz aqui, não é? Paulo encontrou esse pessoal em Éfeso. Então, talvez alguns judeus que tinham ido lá ouvir João Batista, foram batizados por João, receberam toda a instrução, estavam em Éfeso e não tinham a menor ideia dos fatos que tinham acontecido em Jerusalém. Então, Paulo, ao tomar conhecimento disso, explica para eles que o Messias já veio, que Jesus Cristo tinha morrido na cruz do Calvário, ressuscitado dentre os mortos, e que ele já tinha derramado o Espírito Santo, conforme João Batista tinha dito: ele vos batizará com o Espírito Santo. E uma vez que Paulo verifica que eles são crentes no Senhor Jesus, eles são batizados, e então Paulo impõe as mãos sobre eles, como apóstolo que era, e o Espírito Santo vem sobre eles, e eles falam em línguas e profetizam, a semelhança do que aconteceu no dia de Pentecostes, do que aconteceu em Samaria, do que aconteceu em Cesareia com Cornélio e os gentios, agora acontece com esse remanescente do Antigo Testamento, os discípulos de João Batista, fechando então completamente o círculo. Agora a igreja está completa. Os judeus crentes estão na igreja, os samaritanos crentes estão na igreja, os gentios crentes estão na igreja,
e os discípulos, no período intermediário da transição das duas alianças, também estão incluídos na igreja. Então, o círculo está fechado, está completo. Ou seja, não há necessidade hoje que Deus batize com o Espírito Santo um grupo especial, atestando isso com sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Sei que algumas pessoas vão dizer assim, o senhor está falando de coisas que o senhor não conhece, o senhor não tem experiência, não tem nada. Queridos, eu estou me baseando no que a palavra de Deus ensina. Você não acha, no mínimo, curioso que essa sequência de acontecimentos segue exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, que deveria ser a programação da evangelização deles? Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Segue exatamente o mesmo padrão, adicionando ainda os discípulos de João Batista. O que eu quero dizer com isso é que Pentecostes, o evento de Pentecostes, como tal, é um fato histórico. Ele marca a transição da antiga aliança para a nova, ele marca a internacionalização da igreja, o reino de Deus sai da exclusividade judia e vai também para os samaritanos e os gentios, e, portanto, como tal, o Pentecostes em si, ele já não acontece mais. O que não quer dizer que Deus, quando nós nos convertemos, não nos batize com o Espírito Santo e nos encha dele para servirmos ao Senhor. Então, esse era o ponto, ou era esta parte da nossa lição que eu queria trazer a respeito do dia de Pentecostes. Como tal, ele não se repete, embora os seus efeitos permanecem. O Espírito Santo está na igreja, enriquece a igreja e a capacita com seus dons, santifica os crentes, ilumina, guia no caminho do Pai, guia-nos pela sua providência, enche-nos de alegria e nos santifica com seus dons. E nós damos graças a Deus por isso, e devemos viver uma vida cheia desse Espírito, plena desse Espírito, andar sob a direção desse Espírito. Agora eu queria brevemente falar a respeito, digo brevemente, porque mais adiante no nosso curso nós teremos oportunidade de falar um pouco mais demoradamente sobre isso. Mas eu queria brevemente falar a respeito dos 3 dons que são geralmente associados a Pentecostes e ao batismo com o Espírito Santo, que são as línguas, profecia e curas. Primeiro, com relação às línguas. Eu creio que já ficou claro que as línguas, elas não eram palavras ou sons sem nexo, mas eram idiomas, eram linguagens humanas que os discípulos, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, podiam falar sem nunca terem aprendido. E que, acompanhado com esse dom, havia também um dom de interpretação, como nós vemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Então, o primeiro ponto é que as línguas, elas de fato eram idiomas, linguagens humanas faladas no poder do Espírito Santo de Deus. Aqui nós precisamos dar uma explicação a respeito do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele fala a respeito das línguas dos anjos. É uma passagem que é muito usada para dizer que essa linguagem que se fala debaixo do poder do Espírito Santo, ela não é humana, mas é angelical. Paulo diz aqui, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Note essa expressão, ainda que. Ele repete aqui no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência. Aí diz de novo, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Continua. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Essa expressão ainda que, ela deixa muito clara para nós que o apóstolo Paulo está falando de uma possibilidade. Ele não está dizendo que é possível. Ele está dizendo que ainda que fosse possível, ainda assim o amor seria maior do que essas coisas. O amor seria maior do que essas coisas. Esse ponto aqui é de extrema importância para nós. Deixa eu abrir aqui no texto outra vez. Porque veja só, o que ele está dizendo é, ainda que eu fale as línguas dos homens, ou seja, ainda que eu tenha o dom de línguas a tal ponto de que eu falo em todos os idiomas conhecidos, é possível isso? Não, não é. E ainda que eu fale as línguas dos anjos, é possível isso? Não, não é. Ainda que fosse, se ele não tivesse amor,
ele seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retira. Mesma coisa no verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências. É possível um profeta conhecer todos os mistérios de Deus e toda a ciência de Deus? Não, não é possível. Ainda que fosse possível, se esse profeta não tivesse amor, ele não seria absolutamente nada. Então, toda a passagem ali, ela é construída em cima dessa hipótese, desse artifício literário. Ainda que. Paulo usa isso de vez em quando. Lá em Romanos ele diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja semelhante à areia do mar, somente o remanescente é que é salvo. Será que é possível que a quantidade de judeus que existe no mundo equivale à quantidade de grãos de areia que existe nas praias de todo o mar? Absurdo, não é? Claro que não. Mas ainda que fosse, somente o remanescente seria salvo. Então, o texto não está dizendo, Atos 3 não está dizendo que o dom de línguas, falar línguas dos anjos é possível. Ele está dizendo que ainda que fosse, ainda assim o amor seria superior. E aqui mesmo nessa carta aos Coríntios, agora no capítulo 14, o apóstolo Paulo regulamenta o uso das línguas no culto. É verdade que ele não proíbe, mas ele regulamenta. Ele diz aqui, a partir do verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. E não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então veja só, além de termos já identificado que as línguas são idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo, nós temos aqui mais algumas restrições que Paulo coloca sobre falar em línguas. Primeiro, ele restringe o número. Ele diz aqui que, no caso de alguém falar em língua, primeiro, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três. No culto público, então, no máximo 3 pessoas falando em línguas. Segunda restrição é de que essas pessoas não falem ao mesmo tempo, e sim sucessivamente. Fala uma, fala outra e fala outra, em sequência, não ao mesmo tempo. Terceira restrição, haja quem interprete. Interpretar é a capacidade de entender aquele idioma que foi dado, que a língua está sendo falada, e dar o seu significado na língua em que o povo possa entender. Então, o dom de línguas é o único dom casado. Ele tem que vir junto com o dom de interpretação, senão ele não pode ser usado na igreja, como Paulo diz aqui no verso 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, quando nós comparamos estes requerimentos aqui com a prática que existe hoje em muitas igrejas, a gente percebe que é uma diferença muito grande. Infelizmente, o que se percebe é uma balbúrdia. Todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, não são idiomas, e não há interpretação, contrariando claramente o que diz a palavra de Deus. Não há nada na Bíblia que diga que Deus parou de dar esse dom. Nós não podemos provar exegeticamente, pela interpretação bíblica, de que esse dom um dia cessaria. Mas a história da igreja nos mostra que já no final do período apostólico, início do período pós-apostólico, patrístico, esse dom já não estava mais em evidência, ao ponto de João Crisóstomo, no século IV, dizer que eles não tinham ideia do que era esse dom, porque já fazia algum tempo que não estava em evidência. Ele diz isso na sua homilia a respeito na primeira carta aos Coríntios. Então, historicamente, esse dom cessou. Se algumas pessoas acreditam, alguns irmãos acreditam que Deus está dando esse dom à sua igreja outra vez, o ônus da prova é deles. Eles é que têm que provar que isso que está acontecendo no meio da igreja deles é o mesmo dom que é mencionado lá em Atos 2. No momento, me perdoem, eu não estou muito convencido, porque eu não vejo semelhança. O que acontece é todo mundo falando, não é idioma, é muito mais do que 2 ou 3, e não é em sequência, e não há quem interprete. Então, eu não posso acreditar que isso seja uma obra do Espírito Santo, porque não bate com aquilo que o Espírito Santo revelou aqui na Escritura. Eu não estou dizendo, então, que a origem é maligna, como alguns querem dizer. Longe de mim. Eu sei que uma pessoa pode ser crente verdadeira, santa, temente a Deus, mas ela pode estar equivocada na sua prática cristã. Ela pode, de repente, pensar que está agradando a Deus ou exercendo alguma coisa que é de Deus, quando, na verdade, é produto da sua própria imaginação, as suas emoções estão agindo aí
sem que isso desmereça a sua salvação, o seu estado de crente fiel a Deus. Então, pessoalmente, creio que o dom de línguas, exegeticamente, é possível hoje, se Deus quiser, ele pode dar, mas ele é um dom casado, ele é dado para ser exercitado no máximo por 3 pessoas e com sequência para que possa haver edificação da igreja. Fora dessas condições, por gentileza, não me peça para acreditar, ok? Porque a minha consciência, de fato, está presa à palavra de Deus. Para terminar, vamos falar sobre o dom de profecia, que é muito mais complicado de entender do que, certamente, o dom de línguas. É dito, pelo menos lá no caso de Cornélio, que quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Profetizar não é a mesma coisa, portanto, de falar em línguas e vice-versa, não é? A palavra profetizar significa falar em nome de alguém. O profeta é um porta-voz de uma pessoa que o enviou e que traz uma mensagem da parte dessa pessoa. Os profetas do Antigo Testamento foram levantados por Deus como canais, como boca de Deus, para trazer a revelação de Deus para a nação de Israel. Os grandes profetas, ou os profetas escritores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e os chamados profetas menores, não porque tinham menor importância, mas porque os seus livros, seus escritos, eles são de um tamanho menor, eles também todos falavam, assim diz o Senhor. O profeta do Antigo Testamento tinha autoridade inquestionável. A palavra dele era para ser obedecida. A sua voz era a voz de Deus. E ele começava os seus oráculos, como eu já disse, pronunciando, assim diz o Senhor. Há 2 testes do verdadeiro profeta do Antigo Testamento. O primeiro está no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Nós vamos abrir aqui e dar uma olhadinha breve sobre que Moisés ensinou ao povo de Israel a respeito dos profetas. Está aqui. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E ele continua aqui dizendo, no verso 5, olha, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. O primeiro teste aqui do verdadeiro profeta era a sua ortodoxia, se o que ele ensinava estava de acordo com a lei de Moisés, com a revelação que Deus havia dado a Moisés. Aqui, Moisés narra o caso de um profeta ou sonhador que se levanta na nação de Israel e ele profetiza alguma coisa e aquela coisa acontece exatamente como o profeta tinha dito. Então, aquilo a princípio poderia indicar que o profeta era de fato de Deus, porque ele profetizou uma coisa que aconteceu como ele disse. Mas aí Moisés diz assim, se esse profeta disser, vamos após outros deuses e vamos seguir a esses deuses, na verdade ele é um falso profeta. Porque o que identifica o verdadeiro profeta é a sua lealdade a Deus, é a fidelidade ao ensino da Escritura. E como é que esse profeta pôde predizer o futuro, então? A resposta está aqui, no verso 3. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Na sua soberania, Deus pode permitir que um falso profeta faça sinais e prodígios da mentira, porque o alvo de Deus é provar o coração do seu povo, é enraizar o povo na verdade. O que identifica o profeta como sendo de Deus é que ele fala a verdade, que ele ensina a palavra de Deus, que ele não se desvia da revelação de Deus. Então, mesmo que o profeta anuncie alguma coisa que aconteça, mesmo que ele faça sinais e prodígios e maravilhas, se o ensino dele for contrário à Bíblia, ele é falso profeta. O segundo teste do profeta, nós veremos agora, é também no livro de Deuteronômio, está feita no capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Aqui mais adiante no texto, contra os adivinhos e feiticeiros, vem aqui a promessa do profeta, do grande profeta que se levantaria em Israel, e que era o Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, Moisés diz, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto.
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Aqui nós temos um segundo critério. Se o profeta foi enviado por Deus e se ele é fiel a Deus, como nós já vimos no primeiro teste, o primeiro teste está pressuposto aqui. O primeiro teste está pressuposto aqui. Então, esse profeta que é fiel a Deus, ele fala a palavra de Deus, ele anuncia um fato, e o fato acontece exatamente como ele disse, então esse profeta é de Deus. Mas se aquilo que o profeta anunciar, a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta. Resumindo, no Antigo Testamento tinha dois testes do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta ele tinha que ser ortodoxo, ele tinha que ser fiel à verdade, leal à revelação de Deus, e segundo, quando ele profetizava, o que ele dizia, de fato, se cumpria. Quando a gente traz para os dias de hoje, nós percebemos que tem muita gente que se passa por profeta, mas vai longe de ser um verdadeiro profeta. Pessoas que aparecem dizendo assim, diz o Senhor, Deus me trouxe uma palavra, e aí o que eles trazem são exortações. Eu pessoalmente fui abordado recentemente por uma senhora que disse, olha, Deus, assim diz o Senhor, né? Prossegue na tua caminhada que eu te abençoarei. Mas, minha irmã, eu não preciso de uma profecia específica para isso, porque na Bíblia já está dizendo que se eu andar nos caminhos do Senhor e perseverar na sua vontade, Deus vai me cobrir de bênçãos e vai me proteger. Então tem muita profecia, né? Eu ia dizer profetada, mas não é o termo certo. Tem muita profecia nesse sentido, que é só repetir o que a Bíblia já diz. E com frequência aparece gente fazendo profecias sobre o futuro tão vagas que você nunca sabe quando é que vai acontecer. A profecia no Antigo Testamento ela era muito direta, tão específica, que não tinha como dizer que não tinha sido aquilo que o profeta tinha falado. Por exemplo, que o Cristo seria crucificado entre dois malfeitores, que nasceria em Belém, que ele sangraria, que ele seria pendurado, como eu já disse, já falei, entre dois malfeitores, que entraria em Jerusalém montado num jumento. A profecia do Antigo Testamento era muito específica e muito clara, mas não é o que a gente vê hoje. E com frequência tem profetas ou profetisas aí bem conhecidos anunciando coisas que não se cumprem. Entretanto, o povo brasileiro continua convidando esses profetas para falar em suas igrejas, fazer profecias a respeito do Brasil, ano da prosperidade, ano disso, ano daquilo. Não acontece nada disso. Entretanto, eles continuam aí, porque o povo falta discernimento, falta critério, e eles se deixam enganar por esses falsos profetas. Com relação ao Novo Testamento, a gente vai terminar por aqui com o Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, eles ministravam nas igrejas locais. Profetas como Ágabo, que predisseram a fome que viria sobre a Judéia e também a prisão de Paulo, eles são remanescentes dos profetas do Antigo Testamento, vivendo no período de transição. Mas os profetas regulares que ministravam nas igrejas, eles não traziam novas revelações, não anunciavam o futuro. Eles, na verdade, eles ensinavam, pregavam e consolavam. Eu creio que a passagem que melhor explica isso que eu estou dizendo aqui é lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, quando Paulo está fazendo uma comparação entre falar em línguas e profetizar, e ele diz aqui, olha, referindo-se à profecia, o que profetiza fala aos homens? Note, primeiro, edificando, exortando e consolando. A profecia edifica, exorta e consola. Mas o que há na igreja que edifica, exorta e consola? A pregação da palavra, o ensino bíblico. Então, a profecia, os profetas nas igrejas neotestamentárias, eles estavam muito mais ocupados em trazer o significado das escrituras do Antigo Testamento para aquele evento novo, a chegada de Cristo e o que é que tudo aquilo tinha a ver com a vida dos cristãos, de que maneira as pessoas deveriam viver dessa maneira. A profecia edificava, exortava e consolava. Ela era voltada para a edificação da igreja. Os profetas também, eles deveriam ser testados. Note que é diferente do Antigo Testamento, no sentido de que os profetas do Antigo Testamento, eles eram para ser recebidos como autoridade da parte de Deus. Mas olha o que é que Paulo diz aqui a respeito dos profetas. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem.
O profeta tem que ser julgado. Não tem isso do profeta dizer: ah, Deus me mandou, eu sou servo do Senhor, não levante a mão, por que que me questionas? Nada, nada. O profeta é para ser julgado. Agora, na igreja, né? Se alguém se aparece dizendo que ele tem uma palavra da parte de Deus, ele tem que ser julgado se o que ele está dizendo está de acordo com a palavra de Deus. Se, porém, vier a revelação ao outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. A revelação aqui é um impulso para falar, não é uma nova verdade, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, o que é que o profeta fazia? Ele ensinava e consolava. Ele não ficava adivinhando o que é que tem na vida dos outros, né? Trazendo assim promessas que já estão na Bíblia. Mas o profeta, ele ensinava e ele consolava. E Paulo termina dizendo: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, o profeta tinha domínio de si. Ele não podia dizer assim: ah, veio uma palavra, eu fui tomado, por isso é que eu falei essas coisas. Não. Ele tinha domínio próprio, tinha domínio de si. Aqui nós vamos ficar, terminando essa aula, lembrando então que o dia de Pentecostes ele é único, ele faz parte dos atos redentores de Deus na história, significa que o Espírito Santo já veio, que habita na igreja, e nós participamos desse Espírito Santo e somos enriquecidos com seus dons. Segundo ponto da aula, que os dons espirituais eles não são ligados à essência de Pentecostes. O ponto de Pentecostes é a comprovação da ressurreição do Senhor Jesus, que chegando na glória recebeu a promessa do Pai e derramou sobre nós. Terceiro, nós vimos que o dom de línguas é, na verdade, o dom de falar em linguagens humanas nunca aprendidas, que deve ser exercitado na igreja de acordo com a palavra de Deus, 2, no máximo 3, em sequência com intérprete. Não havendo isso, não deve haver esse dom na igreja. Historicamente, ele cessou. Para provar que ele está de volta, tem que cumprir os requerimentos bíblicos. E nós vimos a respeito dos profetas como porta-vozes de Deus, os dois testes, o teste da ortodoxia e o teste do cumprimento da palavra. Lembrando que no Novo Testamento o profeta, na verdade, ele era mais um pregador extempore, extemporâneo, que falava à medida que o Espírito Santo lhe trazia o ímpeto de falar e trazer uma palavra para a igreja. Espero que essa aula tenha sido útil para você e nós nos veremos então na próxima edição, a próxima aula, continuando com a nossa disciplina A Fé Reformada e o Espírito Santo. Até lá.